Fala galera, estamos aqui mais uma vez. Hoje nós estamos falando sobre motivações das missões e evangelismo. Qual deve ser nossa motivação? Já parou para pensar qual é a nossa motivação quando a gente sai da nossa casa para falar de Jesus para uma pessoa? Qual deve ser nossa motivação na obra evangelística? Então, o primeiro ponto é esse que a gente estaremos vendo hoje, é sobre adoração. O primeiro ponto da nossa motivação é adoração. É o primeiro ponto. Porque se eu e você tivermos uma motivação correta do porquê a gente está evangelizando, nós estaremos fazendo a obra de Deus corretamente. Entende? Então, a gente não pode sair só avulso de qualquer maneira, sem saber o porquê nós estamos fazendo aquilo. Entende? Nós temos que fazer por um motivo, com um propósito, e o propósito está nas Escrituras. Jesus já fala isso lá. Então, a motivação para a ação missionária e evangelística é tornar Deus conhecido e levar todos os povos a adorá-lo. Então, meus amigos, existem povos, existem nações, tribos, línguas que nunca ouviram falar de Jesus. Você entende isso? Existem povos, tribos, línguas que nunca ouviram falar a respeito de quem é o Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eles nunca tiveram a oportunidade de louvar Jesus. A gente no Brasil, a gente tem a oportunidade de ouvir falar o nome de Jesus. Tem aquelas igrejas evangélicas, vamos dizer assim, né? Que estão ali toda semana enchendo, né? Diante dos olhos das pessoas. Enchendo o saco, né? Estão lá. Mas tem povos, tem tribos, tem línguas que nunca ouviram falar o nome de Jesus. Nunca ouviram a respeito de quem é ele. Você entende isso? Então, o que deve levar a gente na motivação missionária e evangelística é tornar Deus conhecido e levar todos os povos a adorá-lo. Essa é uma frase de John Piper. Então, o que deve a gente levar a gente sair da nossa casa, do nosso conforto, ir a uma tribo, ir a uma língua, largar o conforto que a gente tem, é levar a essas pessoas a adorar a Deus, assim como nós adoramos. Assim como um dia essa verdade entrou aqui dentro do nosso coração. Assim como um dia essa verdade é sobre Jesus, entrou aqui dentro de nós. Então, como a gente vai poder permanecer de qualquer maneira? Como a gente pode se acostumar, sentar num culto de domingo, sentar na cadeirinha lá e viver normalmente? Não. Nós precisamos avançar na obra de Deus, nós precisamos cumprir aquilo que Jesus mandou a gente fazer. Aquilo que é uma ordem, né? Como ele disse. Jesus aproximou de seus discípulos e disse: Ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ordenei, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, 18 a 20. Então, isso é uma ordem do Senhor. Ele não pede, se der, vocês vão lá e façam missões. Não, mas isso é uma ordem do Senhor. É uma ordem para quê? Para levar Deus conhecido a todos os povos, a fazer com que esses povos, tribos, línguas louvem ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, essa é a nossa primeira motivação, porque uma motivação correta, ela irá nos levar a uma obediência correta. Nossos esforços em missões e a evangelização deve ser de que Deus seja adorado entre todos os povos, tribos, línguas e nações. Então, uma motivação correta irá levar a gente para uma obediência correta em Deus. Você entende o quanto isso é grave? Então a gente não pode fazer missões de qualquer maneira. O primeiro ponto deve ser porque Deus ele merece receber adoração. Esse é o primeiro ponto. Então, a missão deve ter como alvo principal a adoração a Deus. Nossa motivação, o primeiro ponto, deve ser de que Deus seja adorado. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro motivo, essa é a primeira ordem de Jesus, de que Deus ele receba a adoração devida, porque ele é digno de ver os índios louvando ao Senhor, de ver as nações louvando ao Senhor, tribos louvando ao Senhor, de que tribos que nunca ouviram a respeito de Cristo. Né? Tem aquela história verídica sobre Jim Elliot. Jim Elliot e alguns missionários, se não me engano foi 4, foram ali, né, para uma tribo indígena, onde aquele lugar ele não era de fácil acesso. As pessoas não iriam lá porque aquela tribo era conhecida pelas pessoas, por eles matar as pessoas que entrassem ali. Então era inacessível. Mas Jim Elliot procurou, caçou,
viajava pelos ares no seu avião amarelo que ele tinha. Então, e ali ele fez contato com aquela tribo. E ali os outros missionários foram levar o evangelho para aquela tribo. E aquela tribo matou os missionários que estavam ali. Ano mais na frente, tempo depois mais na frente, quem levou a continuidade dessa missão foram suas esposas. Elas não desistiram disso. Mesmo tendo seus maridos mortos por causa desses indígenas, essa tribo, né, que são os Aucas. Então, meus amigos, diante da dificuldade, o que importa é levar Deus conhecido entre todas as tribos, línguas, povos e nações. Né? Missões, ela só existe porque a adoração deixou de existir, como o John Piper diz isso também. Missões, ela só existe, nós podemos hoje fazer missões, porque infelizmente a adoração lá no Jardim do Éden, ela parou de existir no coração do homem. Por isso que o mundo está assim hoje em dia. Por isso que existem guerras, destruição, roubo, assassinato. Hoje o que nós mais temos no Brasil e no mundo são os divórcios. Existe mais divórcio do que casamento, meu amigo. Então por quê? Porque a adoração a Deus deixou de existir. Em Salmos 147 diz: Aleluia! Bom e amável é cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Bom e amável é cantar louvores ao nosso Deus. Bom e amável é adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus nos criou e sua motivação não foi porque ele precisava do homem. Deus ele nos criou e essa motivação não foi porque ele precisava da gente para alguma coisa, para alguma construção, alguma coisa assim, não. Ele nos criou para a sua glória, para que a gente adorasse a Deus, para que a gente vivesse para a glória do Cordeiro de Deus, para que a gente vivesse para o Senhor Jesus. Então, a gente pode pensar assim, então quer dizer que a nossa vida não tem valor algum, não tem importância, mas o que a Bíblia nos garante, o que a Bíblia nos diz, é que nossa vida tem valor para Deus. Nossa vida tem valor para o Senhor Jesus, porque nós fomos feitos para a glória dele. Isaías 43, versículo 7, a Bíblia diz: todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Então, como a Bíblia diz, ele nos criou para a sua glória, todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória. Nós fomos criados para a glória de Deus. Então, isso nos indica que nós somos importantes para Deus. Todas as tribos, todas as línguas, todas as nações são importantes para Deus. Mas, infelizmente, estão em desobediência, estão em rebeldia contra o Criador dos céus e da terra. Porque, por causa do pecado original, desde ali todo ser humano passou a ser um transgressor, um rebelde diante de Deus. Que precisa ouvir a respeito de Jesus, precisa ouvir a respeito do Criador, precisa ouvir a respeito daquele que morreu na cruz para nos salvar, para nos libertar. Você entende isso? Então, por isso, essa deve ser a nossa motivação. A primeira motivação é a adoração a Deus. Ele é digno de ser adorado, ele é digno de ser louvado, meu amigo. Então, o motivo de que leva você a fazer missões, a evangelizar como igreja, como irmãos, é o que? É a adoração a Deus. É fazer com que povos, tribos, línguas louvem e adorem o Senhor Jesus. Porque ele é digno de todo louvor, ele é digno de toda a honra e toda a glória, meu irmão. Por isso que você deve se esforçar hoje. Ah, mas você pode dizer, eu não sei evangelizar. Você pode dizer, mas eu não sei como chegar a alguém. Mas é engraçado que a gente faz planos para várias coisas na nossa vida. A gente faz planos para casar, a gente faz planos para uma faculdade. Eu tenho certeza que se tu fosse fazer uma apresentação na tua faculdade sobre qualquer assunto, tu iria se esforçar semanas e semanas para apresentar aquele trabalho perfeito. Por quê? Porque teu objetivo é se formar. Mas quando se refere à evangelização, a apresentar Jesus para uma pessoa, já não exige tanto de você, né? Já tu não se esforça tanto assim. Então nós devemos rever ao Deus que nós servimos. Nós devemos rever se de fato nós amamos ao Senhor Jesus. Porque se nós o amamos, nós o obedeceremos. Então, fica com essa. As motivações das missões e evangelismo é adoração. O primeiro ponto é esse. Deus te abençoe grandemente.